Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de abordar com vocês o assunto a respeito da calagem complementar, do calcário feito no suco de plantio. É um assunto recorrente, entre consultores, entre produtores, estudantes. Às vezes gera alguma dúvida, eu gostaria de poder ajudar de alguma forma, partilhando um pouco de informação. Primeiro, a calagem complementar, ela não visa a correção do solo em si, isso aí nós vamos fazer aplicando o calcário em superfície, a quantidade recomendada, de acordo com a amostragem de solo, na análise. E uma vez aplicado a superfície, nós vamos incorporar até pelo menos 20 centímetros. Posso aprofundar mais? Sim. Você vai aumentar a quantidade de calcário a ser aplicada para poder aprofundar mais. E aí vai demandar também um maquinário específico para isso. Mas não tem... A profundidade não precisa ser especificamente 20 centímetros. É até ideal se você pudesse aprofundar mais. E nesse caso, a calagem complementar, ela visa você adicionar no suco de plantio, sobretudo o cálcio, que é o nutriente fundamental para o crescimento das raízes, assim como o magnésio, que também não deixa de ser importante de forma alguma. E é uma oportunidade única que nós temos de colocar esse calcário próximo das raízes, Elas vão crescer e elas vão em busca de oxigênio, de fósforo, de cálcio, de água. Então nós precisamos colocar esse calcário como complemento, possibilitando às raízes um melhor crescimento. Eu não indicaria deixar de fazer essa aplicação de forma alguma. E como fazê-la, Como calculá-la? A quinta aproximação, ela tem um método, que ela, no capítulo dela referente à calagem, onde você tem essa fórmula aqui, que apresenta, onde a quantidade de calcário, a necessidade de calcário que você calculou para a área total, você multiplica pelo volume da cova dividido por 2. Esse volume da cova para nós aqui do Cerrado Mineiro não faz muito sentido, porque a gente faz o plantio todo no suco, mas fica tranquilo, não tem problema não. Depois a gente converte, tá? Então, uma vez que nós temos vamos colocar um exemplo hipotético, 4 toneladas por hectare, que é o que nós calculamos de acordo com a análise, vamos assim dizer, multiplicamos pelo volume da cova, vamos considerar o seguinte, como a gente normalmente trabalha uma profundidade de 40 centímetros, então vamos considerar que a cova tem 40 por 40 por 40, ou seja, largura, comprimento e profundidade. Então daria 64 decímetros cúbicos de volume de cova. Se a gente fazer essa fórmula aí, trabalhar as 4 toneladas vezes 64 dividido por 2, nós vamos encontrar 128 gramas por cova, tá certo? Aí para a gente converter em metros lineares, que é o que nos interessa quando a gente faz o plantio em suco, trabalhar a quantidade que vai cair por metro, nós multiplicamos por 2,5, muito simples, E aí nós vamos obter 320 gramas por metro linear. Então essa é a quantidade preconizada, que seria teoricamente preconizada pela quinta aproximação. Se a gente quiser saber quanto de calcário que isso representa no hectare, em volume, até para você poder fazer a compra, de toda a área, basta você encontrar primeiro quantos metros lineares a área apresenta, E para isso é simples também, é tudo muito simples. Você pega os 10 mil metros quadrados, que equivale a 1 hectare, e divide pelo espaçamento entre as linhas, Vamos considerar um espaçamento de 3,8. Quando você faz essa divisão, você encontra 2.632 metros lineares. Então, é a quantidade de metros lineares percorridos que você tem no hectare. E como você já encontrou os 320 gramas por metro, basta multiplicar 2.632 vezes 320 gramas, que aí você vai encontrar quanto de calcário que você vai aplicar no hectare. E nesse caso, está dando em torno de 800 quilos, 0,084 ou 0,842 toneladas por hectare, mais especificamente. Agora, uma forma mais simples, e eu acho mais interessante de trabalhar, é o que o livro da Cafeicultura do Cerrado está preconizando, assim como outras referências que nós temos hoje, que é basicamente você aplicar 100 gramas de calcário por metro linear para cada tonelada que você vai recomendar em área total. Então, por exemplo, olha que simples. Eu vou recomendar 4 toneladas por hectare, então basta multiplicar 4 vezes 100, E aí eu vou encontrar 400 gramas por metro linear. Essa seria a minha recomendação por metro linear, se eu considerar o livro da Cafeicultura do Cerrado. E olha que interessante,
A mesma forma, então, que você tem para poder encontrar quanto de calcário total em um hectare você fez na quinta aproximação, você vai fazer agora no livro do Cerrado também. E aí, o mesmo esquema, 10.000 dividido por 3,8, você encontra 2.632 metros lineares, multiplica pelos 400 gramas que você encontrou, e aí você vai encontrar em torno de 1 tonelada, né? Tá dando 1,05 toneladas por hectare, mais especificamente. Aí a pergunta que vamos fazer se eu não responder antes. Otávio, e aí, qual que eu escolho? Eu particularmente fico com o livro da Cafeicultura do Cerrado. É um livro mais atualizado, autores realmente excepcionais, fizeram um excelente trabalho. E por que não o livro da quinta aproximação? Eu não teria problema em adotá-lo não, mas eu acho que é um livro um pouco mais antigo, que precisa de uma atualização urgente. Então, eu não vejo também que 200 kg de diferença um do outro vai fazer grande problema não. Sobretudo para a nossa região, os solos são bastante argilosos, né? Aqui a média é de 50%, 60% de argila dos nossos solos, ou seja, solos argilosos ou muito argilosos. Tudo bem então? Um abraço, qualquer dúvida, me fala aí que a gente tenta ajudar. Um abraço.